Olá, irmãos. Paz seja com todos, amém? Que honra estar aqui com vocês, dando continuidade a esta série que tanto tem nos ensinado, Dias de Reconstrução. Para você que está chegando agora no nosso canal ou que não acompanhou a série desde o início, nós estamos falando sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém e sobre a vida de Neemias, que foi o grande protagonista deste acontecimento. A história de Neemias, assim como toda a Bíblia, é marcada por grandes ensinamentos, mas como toda a palavra, ela deve ser aplicada. Então, a vida de Neemias nos traz grandes ensinamentos e eu te convido e te desafio a não deixar passar em branco e que você consiga absorver, extrair esses ensinamentos que estão sendo trazidos aqui nesta série, para que não passe de uma simples história que você achou interessante, achou bonita, mas que daqui a algum tempo você esquece. Não. Que essa palavra fique marcada, guardada e que esses ensinamentos possam ser aplicados na sua vida. Amém? Inclusive, eu quero te estimular, te incentivar a ler todo o livro de Neemias. Muito já foi dito aqui, mas eu tenho certeza que se você continuar lendo, se você voltar nos capítulos e nas séries que foram ministradas aqui, você vai aprender, vai conseguir extrair ainda grandes segredos que estão ali e que vão acrescentar muito na sua vida. Amém? Neemias, por que estamos falando de Neemias? Neemias foi um grande homem, um grande líder, um homem com um senso de propósito muito aguçado, um homem que tinha as suas convicções, que estava convicto das suas decisões, convicto do seu propósito, um homem que não se deixou desviar nos momentos de confronto, e é um homem que realmente tem grandes lições para nos passar. Então eu convido você a dar continuidade lendo este livro, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Inclusive, a tradução do nome Neemias significa conforto. Mas Neemias, o que chama minha atenção é que ele realmente fez exatamente o contrário. Não foi uma pessoa que ficou na zona de conforto, não. Ele fez justamente o contrário. Ele saiu da zona de conforto e decidiu seguir rumo a um propósito que Deus havia colocado no coração dele, é o que nós vamos ver aqui nesta noite. Amém? Martin Luther King Jr. fez uma citação, na verdade, uma afirmação que diz assim: a medida final de um homem não está onde ele fica nos momentos de conforto e conveniência, mas onde ele fica nos momentos de desafio e polêmica. Isso aqui tem tudo a ver com Neemias e é um grande ensinamento para nós. Amém? Quero te convidar a orar junto comigo para que o Senhor fale conosco nesta noite, que possa nos trazer revelação de mais um capítulo da vida de Neemias. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, eu quero agora pedir que o Senhor use a minha vida para falar aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, aquilo que o Senhor tem destinado para nós como seus filhos, e que toda distração, toda barreira que porventura venha a se opor na vida dos seus filhos para não compreender ou para não prestar atenção nessa ministração, caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida e que onde os meus irmãos estiverem, nós somos igreja e não estamos limitados a essas quatro paredes. Onde eles estiverem neste momento, meu Pai, que o Teu Santo Espírito ali esteja com eles e que onde chegar o som da minha voz e que onde este vídeo for acessado, que através do uso da tecnologia a Sua palavra seja propagada e muros sejam reconstruídos na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 6, versículo 3. Este é o versículo-chave desta noite, tá bom? Neemias 6, 3. Porém, eu vou ler do 1 até o 4, para que vocês possam compreender o contexto do que Neemias estava nos falando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Neemias 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma,
ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais? 2. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos lá nas aldeias, no vale de Ono. Porém, eles intentavam fazer-me mal. 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então vamos lá, irmãos. Nesse texto está muito claro para nós que estavam tentando parar Neemias, estavam aparentemente tentando fazer um acordo de paz, aparentemente era isso que dava a entender este convite de Sanbalate, Gesem e Tobias, quando eles tentaram atrair Neemias até o vale de Ono, e eles tentaram ali tirar Neemias, naquele momento, dar uma pausa, parar ali o que ele estava fazendo, para ir ter com eles. E fizeram um convite, foram muito simpáticos, né? Mas assim, irmãos, podemos aprender aqui, neste texto, na verdade, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos constatar que sempre foi assim. Sempre, do início ao fim. Sempre que um filho de Deus se levanta para fazer algo em prol do reino, os seus inimigos se levantam para te parar. Era exatamente o que estavam tentando fazer com Neemias aqui. Neemias estava focado, determinado. Se você ler do capítulo 1 até aqui, você sabe que ele tinha um propósito, que Deus havia colocado um propósito no seu coração e que ele estava determinado desde quando ele saiu lá da casa do rei, ele estava determinado a cumprir. E quem é que estava tentando tirar Neemias daquele lugar? Quem que estava tentando propor este acordo? Quem estava tentando levar Neemias até o vale de Ono? Eram seus amigos? Não eram seus amigos. Quem estava tentando tirar Neemias daquele propósito, daquele lugar onde ele estava convicto que deveria estar, quem estava ali tentando tirar ele, era o próprio inimigo, eram seus inimigos. Estavam sendo usados ali para tentar desviar Neemias do seu alvo, fazendo com que ele descesse ao vale de Ono, como está escrito aqui, porque Jerusalém, pelo que eu estudei, eu não estive lá ainda, mas estarei um dia em nome de Jesus. Pelo que o estudo que eu fiz, né, no mapa, mostra que Jerusalém estava no alto, nas colinas, e esse vale de Ono já estava abaixo. E ele deveria descer, levaria algumas horas, né, levaria um dia para chegar nesse vale. Para quê? Com que intuito? Deus deu a Neemias aquele discernimento que todo cristão deve ter, né? Quem estava convidando não eram amigos. Quem estavam tentando desviar do seu propósito eram seus inimigos. E descer, naquele momento, significava o quê, irmãos? Descer significava parar a obra. Descer significava recuar. Descer significava ceder ao convite do inimigo. Não é assim mesmo que acontece conosco? Quantas vezes somos tentados, até hoje, nos dias atuais? Essa é uma realidade aqui que acontece, eu tenho certeza, na minha e na sua vida em todo o tempo. Recebemos possíveis acordos de paz, mas que se você tiver o discernimento, aquele que vem do Espírito Santo, você vai enxergar, assim como Neemias enxergou que não era acordo de paz. O inimigo não vai propor paz. Ele vai tentar te ludibriar para que você caia, para que você ceda e para que você desça até o vale. Mas aqui está um grande segredo. Neemias, com o discernimento, aqui no versículo 2, no versículo 3, perdão. Aliás, no 2 mesmo, ele fala: porém, intentavam fazer-me mal. Olha que sabedoria, olha que discernimento. Não parecia ser um acordo de paz?
Não, vem, vamos lá, ó, vem, vamos nos encontrar nas aldeias. Mas Neemias não pensou duas vezes. Neemias disse o quê? Não, vocês não vão me desviar. Traduzindo, foi isso que Neemias falou. Vocês não vão me desviar, vocês não vão me distrair do meu propósito. Eu tenho um projeto de vida e eu não vou parar para ceder aos seus caprichos, ceder ao seu pedido, a ceder ao seu possível acordo de paz. Eu não vou parar, vocês não vão me parar. Foi isso que Neemias disse. Foi isso que Neemias disse lá no verso 3. E a estratégia dos inimigos de Neemias, qual foi a estratégia? Como sempre, qual é a estratégia do inimigo, irmãos? Para te tirar do teu propósito? Qual é a estratégia que o inimigo tem usado para paralisar você, para tirar você do seu propósito, para fazer você se distrair, perder o foco? A estratégia sempre foi a mesma, a mentira. A mentira, o engano. Eles tentaram, se você olhar do início, do capítulo 1 até aqui, o tempo todo, e dão continuidade. Eles inventam mentiras, fazem calúnias a respeito de Neemias, zombam de Neemias, tentam, de qualquer maneira, através da palavra aqui, desviar o foco de Neemias para que Neemias se intimidasse e parasse no meio do caminho. Mas quando você está certo, convicto do seu propósito, você não para. Você não cede, você não volta atrás. Você não cai nessa cilada como tentaram armar aqui para Neemias. Com a mesma estratégia de sempre. De Gênesis a Apocalipse, a cena se repete. E eu tenho certeza que tem sido assim nas nossas vidas também. Por isso, irmãos, fique atento. A estratégia que Satanás vai tentar utilizar para te tirar, para te desviar do seu propósito, vai ser sempre a mesma. A mentira ou engano. E você precisa estar atento, você precisa estar sensível a este toque que o Espírito Santo vai te dar. Olha, estão tentando te fazer o mal. Estão tentando contra a tua vida. Era isso que Neemias tinha a certeza. Ele estava convicto. Por isso, ele não cedeu. E, irmãos, quando você decide colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, isso acontece com todo filho de Deus. As oposições se levantam. Foi o que aconteceu com Neemias. Quando ele decidiu, não, a minha prioridade é esta obra. Eu estou fazendo uma grande obra que eu fui chamado para fazer. E quando você decide, quando você se posiciona para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, as oposições se levantam. Já reparou? Seja na família, seja no trabalho. Acredito que todos nós enfrentamos isso no momento da conversão, quando decidimos colocar realmente Jesus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Sofremos retaliações, perseguições, calúnias. E esse é o momento que todo cristão é confrontado a se posicionar. A se posicionar. Foi o que Neemias fez. E a não ceder. E a não descer. Não ir para o vale de Ono. Vocês estão me compreendendo? Isso foi o que Deus falou ao meu coração. Que realmente usaram essa estratégia para ludibriar Neemias, tentar paralisá-lo, mas ele estava convicto. Ele havia orado, ele havia jejuado, ele sabia o que ele estava fazendo. Esta convicção nós precisamos ter, irmãos. Precisamos ser pessoas convictas. Convicta do seu propósito, convicta porque você está aqui, porque você serve a Deus. Tem convicção disso? Ou alienação? Nós precisamos estar convictos, irmãos. Não porque alguém falou que é legal, não porque alguém está lá na igreja e é um lugar bacana. Ah, eu sirvo a Deus porque eu acho legal os louvores. Não, irmãos, tenha convicção. O porquê, qual é o propósito. Não seja alienado. Infelizmente, a imagem que muitos cristãos passam para as pessoas aí de fora é essa. Que são pessoas de mente fraca, que se deixam levar, que estão ali alienadas,
que não sabem exatamente o seu propósito, porque você está aqui, porque você serve a Deus, porque você se batizou, porque você dá o dízimo? Está convicto do que você faz? Devemos estar. Em algum momento da sua vida você vai ser confrontado. E você precisa estar convicto. E estar convicto, manter esta posição, este posicionamento, irmãos, exige mais do que palavras, exige atitude. É muito mais que palavras. É bonito colocar alguma coisa no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, legal. Mas na hora do confronto, são as suas atitudes que vão fazer a diferença. Não é o que você posta, não é o que você anda falando, não. É nessa hora do vamos ver que a gente vai ver realmente. Está convicto, se posicionou, ou se deixou levar pelo que ouviu. Ou desceu, cedeu, foi até a planície lá, ao vale de Ono. Compreende, irmãos? Que Deus nos dê esse direcionamento, esse posicionamento, essa firmeza no nosso caráter, nas nossas ações, assim como deu a Neemias. Amém? Eu lembro que muitas vezes, até na faculdade, né? Porque a gente é medido, irmãos, principalmente o cristão, né? Nós somos medidos o tempo inteiro, somos analisados. Na faculdade eu lembro que eu precisei, em muitos momentos, me posicionar. E o posicionamento não precisa causar barulho, como eu disse. É na hora certa, você manter uma postura e as pessoas vão te respeitar. Porque você sabe por que você faz aquelas coisas. Você não está fazendo de qualquer maneira. Eu não estou aqui fazendo as coisas de qualquer maneira. Eu não estou aqui para agradar A ou B. Não. Estou fazendo aqui porque sei a quem eu sirvo, sei a quem eu sigo, tenho um propósito, tenho um chamado. E todos vocês devem pensar assim, irmãos. Peço a Deus que o Espírito Santo fale contigo nessa noite, que você tenha essa clareza do seu chamado, do seu propósito, daquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. E que, como cristãos, possamos ser reconhecidos também como pessoas de QI elevado. Porque não é muito o que se prega, né? Não é muito o que se fala aí fora. Que os cristãos realmente têm um QI, que é um coeficiente de inteligência, não tão avantajado. Existem vários quocientes, né? O QI, que há muito tempo foi falado, que era uma medida para identificar, é uma medida para identificar a inteligência do ser humano. Porém, de lá para cá, de tempos em tempos, surgem novos coeficientes. Recentemente, nós fizemos um curso sobre inteligência emocional. Existe esse coeficiente, que é o QE, que é o coeficiente de inteligência emocional. À medida que vamos evoluindo, novos coeficientes estão sendo medidos para avaliar as nossas capacidades. E tem um QI, tem um coeficiente que me chama muito a atenção, e há dias atrás eu estava lendo uma matéria, que é o QA. E eu até anotei aqui para falar para vocês. O que é o QA? É o coeficiente de adaptabilidade. Vocês sabiam? Então, além do QI, que é o coeficiente de inteligência, que mede a nossa capacidade de inteligência, nós temos também o QA, o coeficiente de adaptabilidade. O que o QA considera? O QA considera a capacidade de se posicionar e prosperar em um ambiente de mudanças. Eu achei isso fantástico, porque nós somos desafiados todos os dias, né? A esse posicionamento, a essa capacidade de se posicionar e de prosperar em um ambiente de mudanças, porque o mundo está assim, né? A gente está mudando o tempo todo. E com essa definição, aplicando para a vida de Neemias, eu falo, nossa, ele era um cara que tinha um QA muito avançado. Além do QI, porque era extremamente inteligente, mostrou isso nas suas habilidades, era um cara de QA extremamente elevado. Um cara que tinha uma capacidade de adaptabilidade, que considerava, né, a capacidade de se posicionar e prosperou em um ambiente de mudanças. Então, irmãos, que Deus possa desenvolver em nós um QA muito avançado, muito além daquilo que você imagina ter, e que tenhamos também, assim como Neemias, essa capacidade de se posicionar
e de prosperar em um ambiente de mudanças. Mantenha o seu posicionamento, esteja firme nas suas convicções, não se deixe enganar pelas mentiras do inimigo, porque sabemos quem são eles. Os nossos inimigos, irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, já sabemos disso, mas em muitos momentos esquecemos. Aparentemente, são as pessoas que se levantam contra a obra de Deus, principalmente. Você se levanta para fazer algo, um monte de gente sai falando, sai contra, uma conversinha aqui, outra ali. Para quê? Para minar. Principalmente se é um ministério que vai dar frutos. Pode ter certeza. Se é uma dança que vai abençoar, se é um louvor que vai edificar a igreja, se é um testemunho que vai falar com o povo de Deus, as pessoas vão se levantar e vão tentar te parar, vão tentar fazer você ceder. Esses levantes, irmãos, eles acontecem o tempo todo na nossa vida. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na família. Mas devemos estar realmente posicionados. E Deus contava com Neemias para aquela obra, para aquele trabalho que Deus colocou no coração de Neemias, Deus contava com ele. Aliás, pessoas também contavam com Neemias. Era uma obra que iria beneficiar uma cidade, beneficiar todo um povo. E Deus, na sua magnífica inteligência, não faz nada sem um propósito. Não é nada, não existe nada por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Neemias não foi parar naquela casa sendo um copeiro por acaso. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Colocou ele ali como um copeiro, para que no momento certo Deus tirasse ele dali, tivesse os recursos, tivesse a liberação do próprio rei, levasse Neemias com todo aquele aparato que ele conseguiu ali através do rei, para construir essa grande obra. Deus não faz nada por acaso, irmãos. E eu acredito que assim como Neemias, Deus contava com Neemias e Neemias não estava ali por acaso, eu e você também não estamos aqui por acaso. Deus conta conosco. Nós temos uma grande obra para ser feita. Talvez falar de muro, de cidade, seja algo muito subjetivo para você. Você fala, Edna, que muro é esse? Talvez seja subjetivo. Mas, irmãos, Neemias, ele foi levantado por Deus para transformar uma realidade de um povo, a realidade de pessoas. Ele mudou a história, ele mudou aquele lugar. E eu creio que toda a palavra de Deus, ela pode ser aplicada nas nossas vidas. Você crê? Se você crê, dá um amém aí, dá um glória a Deus, quem estiver me assistindo, que Deus esteja falando com você. Mas toda a palavra de Deus, ela está ali, irmãos, para ser aplicada nas nossas vidas. Foi naquela época, lá em Jerusalém, foi com Neemias, amém. Mas hoje ela é realidade na minha vida e na sua vida. Nós podemos reconstruir muros de vidas que estão com muros derrubados, cidades que foram destruídas, pessoas que estão falidas, desanimadas, desenganadas. Temos vários muros para construirmos, os nossos próprios muros. Eu não sei qual muro caiu, qual muro foi destruído na sua vida, qual muro foi derrubado, sua cidade foi sitiada, queimada. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Eu tive vários muros destruídos na minha vida, mas graças a Deus eu estou aqui, na casa de Deus. E Deus tem reconstruído os muros da minha Jerusalém, diante de um posicionamento de não ceder, de não voltar, de não descer, ao vale, porque eu quero estar na colina, eu quero estar em Jerusalém, eu quero estar no alto. Esse é o desejo de todo cristão. E não podemos ceder, não podemos recuar, não podemos parar. Não podemos parar. Então, se você também tem muros para ser reconstruídos, se você tem áreas da sua vida que foi queimada, que foi destruída, saiba
que assim como Deus usou Neemias naquele lugar, para através da vida dele, houvesse essa reconstrução, nós estamos aqui para sermos reconstruídos por Deus. O Senhor quer reconstruir os muros das nossas vidas. E o Senhor conta comigo e com você para reconstruir o muro da vida de muitas pessoas. Pessoas que foram desenganadas, pessoas que já não têm esperança, pessoas que estão tentando desistir, estão pensando em desistir. Setembro é o mês do combate, né? O mês da prevenção ao suicídio. Quantas pessoas estão com seus muros caídos, destruídos, que já não têm forças mais para levantar os muros sozinhas. E Deus conta comigo e com você, assim como contou com Neemias para fazer aquela grande obra. Deus conta comigo e com você para reconstruir o muro de uma cidade, deste bairro, o muro daquilo que é importante para mim e para você. Para Neemias, Jerusalém era importante. Ele perguntou porque ele se importava. Ele perguntou como estava Jerusalém, a cidade onde seus pais foram enterrados, sepultados. Ele se preocupava com o povo daquele lugar. Era importante para Neemias. Ele se preocupava. Para você, o que é importante? Com o que você tem se preocupado? Só com os seus problemas? Ou você tem se preocupado com as dores de outras pessoas? Com os problemas de outras cidades? Com os muros caídos que estão aí fora? Quero te convidar a refletir nessa noite, para que você mude realmente o seu mindset, que venha realmente uma metanoia sobre a tua mente, aí que haja uma mudança de pensamentos, e que aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida, que você conte com Deus, que você não ceda, que você se mantenha posicionado diante daquilo que Deus te chamou para fazer, mas que você também se levante para ser um Neemias, aonde Deus te colocou. Nós fomos chamados para sermos Neemias. Essa semana eu mandei um áudio para uma irmã muito amada, um áudio que nós mulheres gravamos todas as segundas-feiras. E eu mandei este áudio para ela, passou algumas horas, ela me retornou e me disse: Edna, muito obrigada por essa mensagem, por este áudio, porque eu enviei para um sobrinho que está passando por um momento difícil na vida dele. É um menino que está procurando forças para voltar para os caminhos do Senhor, mas que está passando por crise de ansiedade. Aí me contou toda a história, né? E ela falou que mandou o áudio para ele, que ele ficou extremamente grato. E ela falou: olha, Edna, ora por ele, ora por ele. E naquele instante, meditando, claro, eu estava meditando em Neemias, Deus me fala: olha aí, olha um muro para ser levantado, Edna. Olha uma cidade destruída, Edna. Você, Neemias, eu não estou mostrando a realidade desse rapaz para outra pessoa, eu estou mostrando para você. O que você vai fazer? Esse muro precisa ser levantado, reconstruído. Está lá destruído, sem forças para voltar, sem forças para continuar. E Deus conta comigo, conta com a tia dele, sim. Mas eu creio que Deus conta comigo e eu preciso me posicionar. Eu não posso apenas porque Neemias, quando recebeu a notícia que Jerusalém estava com os muros destruídos, ele sentou, ele se lamentou e ele chorou. Mas ele também agiu, ele orou, ele jejuou. Então, ao receber a notícia de um muro destruído, de uma vida que está com seus muros derrubados, o que você tem feito? O que você tem se posicionado para fazer? Você apenas tem chorado? Ou você nem tem feito isso? Você nem se sensibiliza mais? Quando recebemos uma notícia ruim, irmãos, qual tem sido o nosso posicionamento? Será que temos tido a mesma sensibilidade que Neemias teve? De se lamentar, de chorar e de partir para uma ação?
Não é apenas piedade, não. É atitude, é orar, é jejuar por aquela vida, por aquele muro que está caído, mas que eu posso, como Neemias, nessa terra, nessa geração, nesta época, eu posso fazer a diferença. Para isso nós fomos chamados. Se você crê, dá uma glória e dá um amém, porque eu entendo que a palavra de Deus ela é atualizada para os nossos dias. Amém? Então, foi na época de Neemias, ele foi chamado para transformar aquela realidade, mas hoje eu sou chamada para transformar a minha realidade. A realidade de pessoas que estão à minha volta. As pessoas de Jerusalém eram importantes para Neemias. Quem são as pessoas importantes para você? Aliás, o que é importante para você? Posso te assegurar, para você eu não sei, mas para Deus, o que é importante são pessoas, são vidas. É isso que importa para Deus. Compreende? E são essas pessoas com seus muros caídos que Deus quer usar cada Neemias que está me assistindo agora, cada Neemias que faz parte da família Rio de Vida, para que você possa ser usado nessa reconstrução. Pode deixar que os seus muros, Deus vai reconstruir, vai colocar tijolinho por tijolinho ali. Mas Ele quer também contar com você. Pessoas contam com você. Saiba disso, meu irmão. Tenha essa certeza no seu coração, assim como Neemias tinha essa certeza e essa convicção. Eu gostaria realmente que vocês se posicionassem e que não tivessem medo. Eu falei aqui que toda vez que um servo de Deus se levanta para fazer algo em prol do reino, os opositores também se levantam. Isso é uma certeza. Se você não passou por isso ainda, saiba que você vai passar. Me desculpe dar essa notícia. Os opositores, eles estão de plantão o tempo todo, em todo lugar. Como eu disse, na família, às vezes até aqueles que estão mais próximos a você são os primeiros a se levantar. Vimos isso aqui na vida de Neemias, e todas as vezes que você se levantar para fazer a diferença na vida de alguém, que você tiver um posicionamento de mudança, a oposição vai acontecer. E eu te pergunto, diante de toda oposição, qual deve ser o nosso posicionamento? Recuar? Ah, Edna, se você está me falando que vai ter oposição, então é melhor nem me levantar. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para te dizer nessa noite, e deixei propositalmente o tema para o final, porque a mensagem que eu tenho para te falar nessa noite é: não pare. Não pare. Assim como Neemias não parou, não pare. Você está sendo confrontado pelos seus opositores. Tem ocorrido os levantes para que você pare, para que você mude o foco, que você se distraia, para que você saia do lugar onde você foi chamado. Não pare, não desista. Está difícil? Eu não sei. Não sei o que os seus opositores têm falado ao seu ouvido, que têm falado de você, porque de Neemias eles falaram coisas horríveis. Caluniaram, falaram mentiras, muita coisa foi falada. Ele permaneceu firme, não negociou com o inimigo, não cedeu. E nesta noite eu quero te dizer, não ceda, não desça, não pare. Sambalate ou Tobias está falando no seu ouvido: ah, você não vai conseguir? Não pare. Você não vai entrar naquela empresa? Não pare. Você não vai passar naquela prova? Não pare, irmãos. Não desista, não muda o foco. Não se distraia com essas mentiras, com esses enganos. A estratégia é a mesma. Presta atenção, é a mesma. E vai ser comigo, com você, com todos que se levantarem para fazer a obra. Você está orando pelo seu filho. Ah, não adianta, não tem jeito. Não pare, não desista, não saia da posição que Deus te colocou, irmãos. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Nós vamos passar um vídeo agora que eu quero que você assista comigo e eu volto para a gente encerrar e orarmos para o final, tá bom? Assiste aí e a gente já volta.
Irmãos, vocês viram que história fantástica? Essa maratonista, Kathrine Switzer, marcou aquele tempo, marcou a sua época, marcou aquela geração no esporte. E como eu disse, quando ela se levantou para fazer a diferença, para fazer a mudança na vida do esporte, na vida das mulheres, que através dela muitas foram beneficiadas, os opositores estavam lá. Vocês viram? Tentando tirar ela de lá, tentando desviar ela do seu propósito. Essa mulher, ela com certeza treinou, se preparou, sonhou com aquele dia daquela corrida, mas na hora que ela foi executar o seu plano, que ela foi colocar em ação, os opositores se levantaram. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Não pare, não pare. Ainda que os opositores se levantem, não pare. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Não ceda ao inimigo. Não acredite nas ciladas, nas mentiras do inimigo. E se mantenha firme, posicionada naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu tenho certeza que, assim como Neemias, Deus quer realmente nos elevar para uma posição mais alta. Neemias, quando se propôs a reconstruir os muros de Jerusalém, não imaginava que de copeiro ele seria promovido a governador. Então, por que tantos levantes? Porque no mundo espiritual, todos já sabiam qual era o propósito de Deus para a vida de Neemias. Você já parou para pensar por que tantos levantes na sua vida? Deus quer nos colocar numa posição mais elevada. E só vai depender do seu posicionamento. Se mantenha firme naquilo que Ele te chamou. E assim como na vida de Neemias, eu tenho certeza que os muros serão reconstruídos e a vontade de Deus vai prevalecer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra que foi ministrada aqui nesta noite, que a começar em mim, meu Pai, possa haver um posicionamento, que possa haver mudança nas nossas vidas, que possamos realmente aprender com Neemias, termos as virtudes de Neemias, e que o Senhor venha falar conosco, a continuar nos ensinando. Guarda a vida dos meus irmãos, que têm, assim como Neemias, sofrido ataques, perseguições, oposições. Que o Senhor, meu Pai, esteja dando discernimento, posicionamento aos teus filhos e que eles se mantenham firmes na posição que o Senhor chamou. Não deixa, Pai, eles descerem ao vale, não. Esteja lá, Paizinho, esteja lá, Espírito Santo, guardando, livrando e dando clareza daquilo que o Senhor colocou como propósito para as suas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, fica na paz. Obrigada por estar conosco aqui no canal Rio de Vida. Deus abençoe e fica com Deus. Tchau, tchau.